Ei, na última vez, no último videozinho, eu falei muito sobre a questão da história da psicologia escolar, da onde que veio isso, né? O processo lá da mudança de uma nova corrente da psicologia que chega em 84, quem traz é a Silvia Lani, e isso fez uma mudança na perspectiva. Então, a gente tem que entender que tudo é conectado. Então, nada estava... Assim, foi uma abertura no Brasil, na América do Sul, na América Latina. E aí, num congresso fora, foi apresentado a essa autora, Silvia Lani, já falecida, que uma nova corrente da psicologia, que hoje que a gente chama de psicologia sócio-histórica. Sócio-histórica por quê? Porque ela considera o meio social, o processo de socialização do indivíduo, e histórica porque jamais a gente vai desprezar o processo histórico de todas as circunstâncias e situações que são ali apresentadas. A gente faz dentro dessa corrente, que vem de uma corrente filosófica, que é o materialismo histórico dialético, a psicologia, ela cria uma metodologia, uma técnica fundamentada, né, nessa linha filosófica, e aí a gente tem uma outra perspectiva. Coincide isso com a abertura e com a nova Constituição que eu falei no vídeo passado, que a psicologia precisou se colocar de outras maneiras em novas situações. Foi quando criaram o sistema, o SUS, o SUAS, né? Então a psicologia agora trabalha numa perspectiva de considerar o território do cidadão, a história local, o processo que leva o indivíduo a chegar naquele lugar, naquele espaço que ele está ocupando. Então, dentro disso, da psicologia sócio-histórica, é a mesma que sustenta o fazer do psicólogo no CRAS, na assistência social. Então, isso a psicologia escolar, ela quase que a gente pode dizer que ela é posterior à assistência social, não é? Mas a corrente filosófica é a mesma. Dando um exemplo, eu vou citar aqui, na clínica, a pessoa se dirige ao psicólogo, ela reconhece uma demanda, ela está com problema, ela está desequilibrada, ela reconhece isso e ela procura uma ajuda profissional, ela procura um psicólogo. Então, clínica é esse movimento do paciente que se reconhece e vai ao tratamento. Lá no tratamento é uma outra situação. Um tratamento, inclusive, a clínica faz tratamentos. E ela é absolutamente necessária nesse arcabouço que eu vou explicar. Então, olha só, quando a gente entra pensa na psicologia sócio-histórica, a gente reconhece uma outra situação. Por exemplo, você pode perguntar para a Dona Maria, Dona Maria, como é que estão as coisas? A vida da Dona Maria, ela está cheia de filho que ela não está dando conta de cuidar, ela está grávida de outro, porque ela não consegue fazer planejamento, ela não consegue evitar. O marido está mal, está bebendo, está gastando dinheiro, ela está passando fome com os filhos. E a Dona Maria é capaz de te responder que está tudo bem, está do jeito que Deus quer. Quando na psicologia sócio-histórica a gente vê uma situação como a da Dona Maria, o que a gente entende? A Dona Maria, ela tem uma origem, ela tem um processo que a levou a esse nível de alienação. Para falar a verdade, ela nem reconhece os direitos que ela, que os filhos têm. Então, o que vai fazer? A gente vai além do que a Dona Maria fala e reconhece a situação de perda de direitos da Dona Maria. Então, a psicologia sócio-histórica, ela trabalha nessa perspectiva de autonomia, de emancipação do cidadão, de dar recurso ao cidadão para que ele consiga sair da situação que o aliena. E como é que isso acontece na escola? A mesma coisa, evidentemente, na perspectiva de um espaço escolar. Então, a gente reconhece os processos da criança, nem sempre a família que vai detectar e que vai nos trazer o problema, existe essa possibilidade também, mas às vezes o professor, a escola reconhece uma dificuldade da criança.
Aí você vai conversar com a família não está muito ligada, não está muito, não está percebendo o nível, a gravidade da situação. O que a escola tem que fazer? Ela faz uma mediação junto com a família, junto com o Estado, se necessário, para que aquela criança seja acudida. Então, através de conversa, através de encaminhamentos, a gente não vai fazer dentro da escola. A gente vai participar, mas aí são questões extraescolar que precisam ser dirigidas e encaminhadas para outros serviços. Então, a psicologia escolar, ela precisa, algumas crianças, alguns alunos precisam de ajuda externa, de uma equipe externa. Se for depende da pessoa, ela vai cair na rede socioassistencial do Estado. Se for uma pessoa que tem a condição de fazer particular, ela vai em clínicas, a família arca com isso, escolhe os profissionais e a escola tem muito a dizer sobre esse aluno, sobre o processo dele, sobre quem é ele, porque é ali no espaço escolar que ele se realiza muito. Às vezes, com o pai e a mãe do lado de fora, e eu falo que a escola tem um instrumento importantíssimo chamado portão. A criança entra sozinha, o papai e a mamãe ficam do lado de fora. Então ali, sozinha, a criança ela se mostra. E a escola funciona quase que como um termômetro, para a gente falar se essa criança está bem preparada ou se não está, se está precisando de ajuda, o que a gente tem que fazer. Porque ali ela vai ser desafiada cognitivamente, socialmente, afetivamente, fisicamente, ela vai se colocar no mundo na escola. Primeiro lugar legítimo de uma criança fora da família. Então, a família, ela nasce na família e o primeiro lugar legitimado pela nossa sociedade em que as famílias confiam de deixar os filhos é a escola. Ou seja, ali acontece muita coisa importante. Fora a questão da obrigatoriedade de estar na escola e tudo mais, né? Então, vamos lá. A criança dentro da escola, o psicólogo está ali, então junto com os pedagogos, nunca sozinho, porque ali é um espaço dos pedagogos, o psicólogo ele entra e participa das relações. Mas participa como? As pessoas têm que te aceitar, as pessoas têm que aceitar. E isso vai depender muito da apresentação do psicólogo nesse espaço. Ele tem que esclarecer, ele tem que ouvir, ele tem que entender o espaço e depois ele tem que esclarecer para que veio, o que pode ser feito. E aí, sobre essas atribuições, nós vamos estar falando aqui ao longo de alguns videozinhos que eu vou estar postando. Então, olha só, dentro da linha da psicologia sócio-histórica, a gente reconhece a situação, o problema. O problema sempre é uma contradição. É um menino que bate, é um menino que não aprende, é um menino que não consegue ter amigo, é outro que é passivo demais. Então, tudo vai acontecer ali. Eu falo, tudo supita na sala de aula. O professor assiste, o professor enxerga o que está acontecendo. E ele precisa fazer esse encaminhamento para outras pessoas. Então, em todas as escolas vai ter um orientador pedagógico, um supervisor, alguém a quem o professor recorrer para compartilhar, para dividir o problema que ele está percebendo no menino, no aluno dele. Pode ser problema cognitivo, de comportamento, afetivo, a relação dele com os colegas, a relação do aluno com o professor, a relação do aluno com ele mesmo. Às vezes ele se isola, às vezes ele está precisando muito se autoafirmar. Então, várias coisas acontecem. Muitas o professor dá conta na sala de aula. A sala de aula é do professor. Eu penso que ninguém tem que interferir na sala de aula. A autoridade do professor. Falaremos em algum momento sobre a questão dos professores de apoio, mas a sala é do regente, é do professor. Então, esse professor usa os recursos que ele tem. Não conseguindo, ele leva isso para uma outra instância. Então, essa outra pessoa discute com o professor as possibilidades da escola, se contato com a família, com profissionais, se chama, se não chama. Então, toma-se uma decisão. Aí, faça a opção pela entrada ou não do psicólogo. Essa equipe nos chama, a gente faz as devidas interferências,
às vezes faz a mediação com a família, isso depende do caso, mas o que eu tô querendo falar é que a gente sempre trabalha em equipe multiprofissional. Por mais que se tenha uma boa ideia na escola, nunca a ideia tem que ser minha. Eu compartilho, eu divido isso com a comunidade escolar, sei lá em que instâncias, né? Como é que funciona o processo, e aí a ideia coletiva, né? Vou continuar falando, combinado? Qualquer hora eu solto outro vídeo. Até mais.